obrigado. Bom dia a todos os presentes. A nossa palestra hoje, basicamente, é uma sequência daquela que realizamos ontem à tarde, a espiritualidade, a questão espiritual dos animais. E o título hoje é Alimentação e Evolução Espiritual. Os dois temas fazem parte, foram retirados desse livro de nossa autoria, editado aqui em Portugal pela Verdade e Luz, título Alimentação e Evolução Espiritual. Muito bem. Como que a alimentação ela pode influenciar no complexo energético que cada um de nós representa? O objetivo, princípio dessa nossa apresentação é exatamente esse: tentarmos abordar alguns pontos que facilitem a reflexão a respeito dessas questões. Mais uma vez eu digo que desde ontem até esse momento, todas as palestras se referiram à energia, à dinâmica da energia. E nesse caso, a alimentação, ela poderia afetar essa condição da dinâmica de energia? Mas antes, já adiantando que algumas colocações nossas poderão causar um impacto, eu já os preparo, lembrando-os que nós somos, sendo espíritas, devemos sempre ter em mente, compreender que o Espiritismo é a doutrina do livre-arbítrio. Foram as primeiras palavras que eu aqui coloquei. Então, em hipótese alguma, nós espíritas devemos ser radicais. Nós precisamos entender que o processo evolutivo, também visto sob a forma holística, ele é lento, ele é gradativo. Então, é preciso que, entendendo o que representa livre-arbítrio, não apenas queiramos o nosso livre-arbítrio, mas respeitemos o livre-arbítrio do próximo. Todos nós estamos reencarnados num planeta como esse, de provas e expiações, porque nós estamos em fase de aprendizagem, ainda de conceitos básicos sob a ótica moral. Portanto, é normal. A alimentação básica da humanidade é cultural. Então, por que eu viria aqui criticar qualquer hábito alimentar? Qualquer hábito alimentar? Não. Cada indivíduo é responsável pelo próprio destino. Cada indivíduo constrói, projeta o seu destino, projeta a sua trajetória evolutiva. Cabe ao Espiritismo meramente mostrar de uma forma objetiva, científica, filosófica, baseada em preceitos morais evangélicos, as verdades. Simplesmente isso. E aí está. Doutrina do livre-arbítrio, ciência da vida espiritual, que, envolta pela filosofia e pelos preceitos morais evangélicos, permite que nos aprofundemos em busca da verdade consoladora. Nada pode preencher o nosso vazio existencial que não a verdade. E o Espiritismo se propõe a isso, meramente isso. O único instrumento, então, capaz de nos resgatar das profundezas escuras e geladas do oceano das ilusões. A humanidade é isso o que nós vemos, comportamentalmente, exatamente porque as ilusões ainda nos dominam. Essa é uma realidade irrefutável. Muito bom.
Da mesma forma que ontem eu disse que mostraria evidências, logicamente, da doutrina espírita, das obras básicas do Espiritismo sobre a questão espiritual dos animais, hoje será da mesma forma, mas mesclando pensamentos de personalidades, independentemente de linha filosófica, religiosa, importantes da humanidade. E lá no Livro dos Espíritos, já inicio mostrando, questão 182, está escrito que, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. Estamos em transição planetária? Então devemos pensar nisso. Viram que eu corrigi, eu ia dizer temos. Não, não temos, devemos. A opção é nossa, pensar nisso. Porque as mudanças, repito, não devem ser bruscas, não devem ser radicais. Devem ser lentas e naturais. Elas devem nascer e fluir naturalmente das entranhas dos nossos corações. Pensemos nisso. Mas a doutrina espírita, sim, nos traz informações concretas a esse respeito. Em Missionários da Luz, Alexandre, pelas mãos de Chico Xavier, nos coloca o seguinte: sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Prestemos atenção na profundidade dessas palavras de Alexandre. E André Luiz nos ensina, através da sua primeira obra psicografada por Chico Xavier, Nosso Lar, o que, de maneira geral agora, significa o suicídio inconsciente. Em verdade, nós seres humanos ainda estamos nessa fase de suicidas inconscientes. Nós normalmente não nos preocupamos com aquilo que ingerimos. Não fazemos uma ligação do processo energético do alimento com o processo energético do ser como um todo. O alimento é uma força dinâmica que interage com os seres humanos nos níveis do corpo físico, mental, emocional e também energético e espiritual. O estudo da nutrição é o estudo da interação e assimilação das forças dinâmicas dos alimentos pelas forças dinâmicas do nosso ser total. Gabriel Cousens é um médico nutrólogo norte-americano, autor do livro Nutrição Espiritual. Então nós observamos, por essa colocação, que nós estamos trabalhando com energia, sempre, sempre. E farei agora alguns relatos a respeito de energia. O primeiro, a energia é o substrato do universo. Estou até repetindo o que já foi dito muito desde ontem aqui. Tudo é energia em diferentes frequências. O corpo físico é energia, o duplo etérico é energia, a emoção é energia, a mente é energia. Eu sou um pacote de energia, o outro, encarnado ou desencarnado, é um pacote de energia. Seja um grão de areia, um planeta ou uma pessoa, tudo é expressão
da mesma energia. Einstein. A matéria é simplesmente a condensação de um substrato de energia vibrante universal, feita de determinadas formas e densidades de energia. Ou seja, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Então nós transformamos, nós modificamos a energia, sempre. E quando nós vamos à obra de Kardec, na Gênese, nós observamos, lemos, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então, tudo no universo é transformação daquilo que Kardec denominou fluido cósmico universal. Tudo. E quem transforma esse fluido cósmico universal no que quer que seja? As consciências, as mentes, nós, espíritos. Está nas nossas mãos. Deus nos concedeu tudo isso, o universo. E junto com isso, o livre-arbítrio. É essencial que entendamos isso. Linhas simples, básicas, que devemos ter em mente para a facilitação da nossa transformação espiritual. Uma questão 29 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec aos espíritos da codificação foi: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Mas não da matéria considerada como fluido universal, porque nós entendemos matéria como isso, palpável, ponderável. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Ontem o Dr. Ricardo disse a questão do perispírito, do peso do perispírito, até brincou aqui, né? Qual será o peso do meu perispírito? 70 gramas ou mais? Menos difícil. Então, mas quem vai promover essa diminuição do peso, essa sutilização perispiritual? Nós. Através da modificação dos nossos pensamentos, palavras e obras. Sempre, em qualquer circunstância. A energia, isso aqui é muito importante, a energia não pode ser criada nem destruída, mas é possível que seja transferida, modulada, transformada, transmitida ou captada e direcionada conforme a vontade, os recursos e a habilidade de quem a manipula. Também só para reforçar o que já foi dito minuciosamente por vários irmãos nossos que por aqui já passaram, e certamente nós ouviremos ao longo do dia mais sobre isso. Voltando ao Dr. Gabriel, somos afetados tanto pelo ambiente, onde o alimento se origina e cresce, como pela consciência das pessoas que o preparam. Quando o alimento é preparado com amor, as pessoas que o consomem recebem esse sentimento. E no mundo moderno, como que nós estamos nos alimentando de maneira geral? Pessimamente. Pessimamente. Além das questões da composição, dos ingredientes, das contaminações químicas dos nossos alimentos, nós temos essa questão energética. O momento da ingestão do alimento deve ser um momento sagrado, é um momento sagrado. Nós estamos trabalhando com energia. Não é momento de pensarmos em coisas, em problemas, de discutirmos, criarmos conflitos. É momento de concentração, para que transformemos aquela energia numa energia positiva.
Quando preparamos o alimento com vontade, com carinho, com amor, nós estamos transformando a energia dele. Eu vou mostrar aqui um exemplo científico. Aqui os senhores veem imagens de bioeletrografias de pedaços de folhas desta planta cultivadas em sistema biológico, a coluna da esquerda, e em sistema convencional, a coluna da direita. É a foto Kirlian que o Dr. Ricardo mostrou há pouco. Isso foi feito na nossa universidade, na Faculdade de Engenharia Agronômica. É uma tese de doutorado. Observe, o sistema biológico, todos sabem, é um sistema onde se volta à natureza, se foge dos princípios químicos, se dá atenção ao bem-estar dos trabalhadores, se dá atenção ao meio ambiente, ou seja, é o retorno à natureza, é a recuperação ambiental que reverte-se em benefício da nossa saúde. E na prática, veja, olha o padrão energético da coluna da esquerda, a iluminação das folhinhas da esquerda com relação ao sistema convencional de agricultura. Está aí uma prova científica do que nós estamos falando. No livro Nutrição Espiritual, essa figura é bastante elucidativa, mostra que nós estamos cercados, somos uma ilha no meio de um mar de energia, que é o universo, só que nós precisamos captar essa energia, e temos diversas formas de captação, a energia cósmica diretamente pelo chakra coronário, que isso aí depende muito do grau de evolução espiritual, quanto mais evoluído, maior essa captação. A luz do sol, que nós captamos pela visão. A respiração é uma fonte importante de captação de energia, conforme já foi dito aqui. Os alimentos é o que nós estamos abordando. Nos preocupamos muitas vezes com tudo, conhecemos a energia cósmica, o eletromagnetismo da Terra, estamos pisando numa fonte de energia poderosíssima, mas nos esquecemos disso, não cuidamos disso e nos alimentamos de qualquer forma. E aí nós temos um fator de contaminação da energia sob o ponto de vista holístico, global. Mas o que acontece quando nós ingerimos carne, o produto do sacrifício dos nossos irmãos menores? Segundo Marcel Benedetti, quando nos alimentamos de carne, estamos sujeitos a absorver energias pesadíssimas que se impregnam em nossos corpos espirituais e se difundem ao nosso corpo físico, expondo-o a disfunções e desequilíbrios orgânicos sérios. Eu poderia colocar aqui várias referências, mas eu vou colocar mais uma apenas. A carne contém fluidos pesados e as pessoas que se alimentam dela carregam um campo magnético bastante denso. Assim, todos deveriam afastá-la de seus pensamentos e de seu cardápio. Espírito Ismael Alonso e Alonso, pela mediunidade de João Berbel. Por que isso acontece? Nos ambientes de sacrifício dos animais, o que é liberado em grande quantidade, já foi dito há pouco, a questão da energia vital, o duplo etérico dos nossos irmãos menores. E quem se faz presente nesses ambientes? Espíritos vampirizadores. E, logicamente, aquela energia negativa que eles trazem impregna-se, fica impregnada naquilo que servirá posteriormente de alimento a nós. Consequentemente, por outro lado, a dieta vegetariana evita
a desarmonia da matança de animais. Há uma harmonia natural entre as plantas e o ser humano. Da mesma forma, o Dr. Gabriel, médico nutrólogo norte-americano. Bom, um outro ponto importante. Existem muitos irmãos nossos, humanos, que estão numa fase já avançada de conscientização com relação à alimentação, mas tem uma preocupação, a questão, e dizem, mas a carne é essencial para a saúde. Esse é um paradigma que já está ultrapassado. Mas como que eu posso afirmar isso? Baseado em evidências da ciência médica e da nutrição. E no Brasil nós temos, logicamente como em todos os países, os conselhos regionais, os conselhos profissionais que regulam as profissões. E em janeiro de 2012, o Conselho Regional de Nutricionistas, abrangendo os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, emitiu um parecer aos nutricionistas, dizendo-lhes que deveriam respeitar qualquer opção alimentar, seja o paciente onívoro, digo onívoro, porque nós seres humanos não somos carnívoros, mesmo que comamos carne. Carnívoros são os felinos, por exemplo. Nós somos onívoros, comemos carne e vegetais. Então, seja o seu paciente onívoro, vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, vegano, não importa. É possível balancear dietas adequadas à perfeita saúde, independentemente se o paciente é uma mulher gestante, uma criança, um jovem, um adulto, um indivíduo em idade mais avançada e até atletas de alta performance. Isso está cientificamente comprovado. Então, dá uma segurança. Mas, voltando a nós espíritas, quando nós buscamos no Livro dos Espíritos a questão 723, aí surge uma dúvida atroz. Porque ali está a pergunta de Kardec: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. Ontem eu coloquei aquela questão da interpretação das palavras, porque o autor não está do nosso lado, o tempo passou, os momentos são outros, as coisas evoluíram. Então, é muito cômodo eu chegar e me basear simplesmente no que está escrito. Aí os senhores perguntariam: Edson, mas você acha que Kardec está errado? Não, absolutamente não, apesar de ele ter deixado a abertura, conforme também ontem mostrei, para que modifiquemos a doutrina, a literatura espírita, naquilo que for conveniente, naquilo que a ciência mostrar que deve ser modificado, mas não é o caso. Façamos uma interpretação e vamos lá na Gênese de Kardec, e lá veremos escrito: do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere senão por alguns detalhes da forma exterior. Os senhores observam aqui 2 mamíferos com formas exteriores bastante diferentes, né? Porém, quanto ao mais, tem a mesma composição que os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Na sequência, nasce, vive, morre nas mesmas condições, e com a morte seu corpo se decompõe como de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Allan Kardec. Aí a gente vai examinar, através da ciência, como que se compõe materialmente
o corpo físico dos animais. 99,3% dos corpos físicos dos animais apresentam essa composição, esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e assim por diante. O carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio representam 96% do todo. Mas de qual corpo você está falando, Edson? Dos corpos dos animais. Mas e o nosso? E nós somos o quê? Animais. Kardec já mostrou isso. Só para ilustrar que, em verdade, a ciência vai meramente comprovando aquilo que está já escrito há muito tempo nas obras espíritas. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, esses elementos químicos combinados em diferentes estruturas moleculares constituem os componentes do corpo: água, carboidratos, lipídios, proteínas e assim por diante. Então, pensemos, se a carne devesse nutrir a carne, alguma coisa estaria errada na natureza. Porque vaca não come carne, cavalo não come carne, ovelha não come carne, elefante não come carne, rinoceronte não come carne, girafa não come carne. Como que eles se nutrem? Então, por uma questão de lógica, traduzindo para os tempos atuais, na nossa opinião, o significado de a carne nutre a carne seria o corpo físico animal, independentemente da espécie, deve ser alimentado pelos nutrientes que o compõem. Aí os senhores perguntariam, mas quais são os nutrientes que o compõem? Bom, aí nós devemos consultar um nutricionista, uma nutricionista, ou um médico nutrólogo, uma médica nutróloga. São os profissionais da saúde habilitados para nos ensinar a nos alimentarmos convenientemente sob a ótica material. E agora nós apresentaremos, conforme eu disse, alguns pensamentos de personalidades da humanidade sobre essa questão da alimentação com carne. E começo por Buda, que 5 séculos antes de Cristo já dizia: feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e só se alimentassem de alimentos puros, sem derrame de sangue. Os dourados grãos que nascem para todos dariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Pitágoras, antes de Cristo, já sabia que os animais, conforme aí está escrito, dividem conosco o privilégio de ter uma alma. E ele disse também: nunca molhes teu pão no sangue dos animais, nem nas lágrimas de teus semelhantes. No Alcorão, Maomé escreveu: uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um homem. Um representante da religião católica, o Papa João Paulo II, os animais possuem alma e devem ser amados por nós, pois estão tão próximos de Deus como estão os homens. Leonardo da Vinci: tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente, como hoje se julga o assassínio de um homem. Gandhi, o mestre da não violência: sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos corpóreos. Ainda Gandhi: em meu pensamento, a vida de um cordeiro não é menos importante que a vida de um ser humano. E Francisco de Assis, o que será que ele nos ensinou? Não te envergonhes, se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas. Eles também são teus irmãos.
o pensamento agora de um grande cientista, Albert Einstein. Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará a chance de sobrevivência da vida na Terra, quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, é aquilo que nós dissemos no início. Um físico falando de efeitos físicos. O que ele está falando a respeito do quê? De dinâmica de energia. Exatamente o que foi explicado até agora. Influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. Observemos a profundidade dessas palavras desse grande espírito, Albert Einstein. George Bernard Shaw, Prêmio Nobel de Literatura, 1925. Os animais são meus amigos e eu não como meus amigos. Quanto mais o homem simplifica sua alimentação e se afasta do regime carnívoro, mais sábia é a sua mente. Peter Rosiger, um poeta austríaco, escreveu: o animal é como você, um coração que sente. O animal sabe como você a alegria e a dor. O animal é como você e suas aspirações. O animal tem, como você, o direito à vida. Vocês conhecem Fernando Pessoa? Pois é, veja o que ele escreveu a esse respeito. O homem não sabe mais que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber, nós não. É até hilário, né? Mas é de uma profundidade bárbara. E eu vou dar uma prova que Fernando Pessoa está certo, através de uma imagem. Em cima vocês veem pegadas de tartarugas na praia, no meio pegadas de pássaros na praia, e embaixo pegadas de humanos na praia. Isso poderia ser traduzido para o planeta como um todo. Quem está causando o aquecimento global, destruição ambiental do planeta? Qual espécie animal? Os símios, os elefantes, as formigas, as abelhas, as vacas, os cavalos? Nós. Então Fernando Pessoa está certo, certíssimo. Enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. Leon Tolstói, escritor russo. Paul McCartney, o ex-Beatle Paul McCartney, nos diz: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Lincoln, Abraham Lincoln: não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. Darúbio da Galileia, pela mediunidade, pela psicografia de João Berbel. Chegará o dia em que será extinta da terra a matança de animais, que são espíritos, irmãos em estágio inferior ao homem, mas igualmente filhos de Deus, cujas vidas ainda são, lamentavelmente, sacrificadas para alimentarem o apetite grosseiro do homem impuro. Na obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Aniceto nos passa a seguinte mensagem: cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Auxiliemos o homem a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Isso é importante. A convivência dos animais conosco, conforme eu expliquei ontem, é fundamental para a evolução tanto deles como nossa. Mas nós devemos conviver com eles fraternalmente. Permitir que eles trabalhem, sim,
mas sem que sofram. É possível isso? Claro que sim. Perfeitamente possível. Alexandre, na obra também de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Nos esquecíamos que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente, não é bruscamente, não é hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano, é quando chegar o momento que é específico de cada um de nós. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne. Esse hábito é um tormento depois da grande transição. Transição planetária. Estamos desiludidos, conforme eu já disse, com todas as ocorrências que fujam do amor, oriundas do seio da humanidade. Mas prestemos atenção nos pensamentos dos nossos grandes mestres. Queremos a mudança, mas que sejamos, conforme Gandhi, a mudança que queremos ver no mundo. Então toda a transformação do planeta começa aqui. E uma reflexão final, que eu creio que os senhores e senhoras acharão também, uma verdade irrefutável, que reforça aquilo que eu já disse a respeito do tempo de evolução, que realmente é lento. Não conseguimos atalhos artificiais. E é um pensamento de um mestre oriental também, chamado Babajiananda, que diz: não é deixando de comer carnes que o ser se espiritualiza, é se espiritualizando que ele deixa de comer carnes. Então, mais uma vez, eu vou reforçar: o Espiritismo não impõe nada. Se algum dia algum irmão nosso impuser algo, talvez ele não tenha entendido ainda a essência do Espiritismo. O Espiritismo, ele mostra, ele ensina. Não baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, mas baseado na lógica, na ciência. Portanto, muita serenidade, muita calma, muita tranquilidade, nada de radicalismo, nada. E esperemos as coisas fluírem e observemos, que também é um fato importante para a nossa observação, que essa preparação ela vai acontecendo ao longo das encarnações. E creio que todos os senhores e senhoras já têm observado que muitos espíritos que estão reencarnando agora, nos últimos tempos, muitas crianças da atualidade, elas já vêm preparadas para não ingerirem carne, porque elas já foram submetidas a esse processo em encarnações anteriores. Então, tudo tem seu tempo. Mas é importante que nós espíritas prestemos atenção nisso. Quando virmos uma criança ou crianças que não querem, que rejeitam, entendamos que isso é motivo de preocupação. Então, busquemos a orientação de um profissional da saúde, conforme eu já disse, da área da nutrição, nutricionista ou médico nutrólogo, para que oriente a nutrição dessa criança. Mas respeitemos a vontade dela, porque ela também tem o livre-arbítrio, como nós queremos ter o nosso.
Todos temos o livre-arbítrio. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco. Muito obrigado, Dr. Edson Siqueira, pela grande lição sobre a alimentação.